do Senhor, meus irmãos, hoje vamos falar sobre o povo sábio e inteligente. Para falar sobre este assunto, vamos ler lá no livro de Deuteronômio, capítulo 3, verso 23, que diz: Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois, que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos? Amados, hoje vamos falar um pouco sobre o povo sábio e inteligente, que tenho a certeza que Deus está levantando nesses dias no meio da sua igreja. São duas coisas que andam lado a lado nesses dias em que vivemos, ou seja, sabedoria e a inteligência. E Deus está restaurando os sábios e inteligentes no meio do seu povo. Espero que você, como eu, queira ardentemente ser contado nesses dias como um dos tais. Hoje o Senhor nos manda profetizar a palavra de Isaías 41 sobre a igreja que diz: Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor vosso Deus. E completa esta palavra profeta lá no livro de Isaías 40, verso 4 e 5, que diz: Todo vale será exaltado, e todo monte, e todo outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Aleluias! Queridos, eu creio que nesses dias Deus está restaurando a sabedoria e a inteligência no meio da igreja. E aqueles que fazem parte do povo de Deus, que aproveitarem isso, serão recompensados. Pois só assim conseguiremos vencer esses dias e nos tornarmos mais do que vitoriosos. O livro de Deuteronômio nos dá várias orientações, pois este livro é uma repetição da lei. E quando a lei é repetida, ela gera vida, e vida em abundância. O salmista diz lá no Salmo 19, versos 7 e 9 o seguinte: A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos e justos. São confiantes e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são elas justas. Aleluia! O povo sábio e inteligente, firmado na palavra de Deus, é um povo que é obediente e que ama a Deus acima de tudo. Estes recebem como herança aqui nesta terra e no mundo vindouro. Deus, acima de tudo, quer fazer o seu povo sábio e inteligente. Deus é galardoador dos que o temem e guardam os seus mandamentos. Ele se agrada quando nos esforçamos para estar na sua presença. Aleluia! O povo de Deus, a igreja, fomos escolhidos para sermos sábios e inteligentes, para servir de exemplo, para fazermos a diferença no mundo em que vivemos, assim como Israel seria um exemplo para as nações. A igreja hoje deve ser um exemplo para o mundo, e através dos sábios e inteligentes que estão sendo levantados no meio da igreja, outros do mundo vão desejar o conhecimento, a sabedoria, a inteligência dos filhos de Deus. Aleluia!
A nossa responsabilidade nesses dias em que vivemos é grande. No livro de Deuteronômio faz menção das bênçãos de Deus para o povo de Israel. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versos 5 e 6, diz o seguinte: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, declara Moisés, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir, guardai-vos, pois em cumpri-los, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante este grande povo, que é gente sábia e inteligente. Aleluia! Amados, esta é uma palavra profética, e esta palavra profética é também para nós, igreja, nos dias de hoje. O que nos faz sábio e inteligentes são os estatutos e os juízos de Deus. As nações verão esta igreja sábia e inteligente se levantar e ficarão pasmos e glorificarão a Deus junto à sua igreja. Aleluia! Da mesma forma que as nações elogiaram a Israel, o mesmo acontecerá com a igreja sábia e inteligente que está sendo restaurada nesses dias. Dirão: estes são sábios e inteligentes. Glória a Deus! Esta é uma palavra profética. Só vamos ser reconhecidos como sábios e inteligentes e seremos respeitados por causa da palavra de Deus, por causa do conhecimento da palavra de Deus. Percebam, Deus esperava muito do povo de Israel. Agora o Senhor espera da sua igreja, da noiva. Aleluia! Amados, por séculos temos visto uma tentativa de mudança desta tão grande profecia. Por mais incrível que pareça, o estabelecimento do cristianismo levou o povo a um distanciamento das raízes da fé com relação à lei de Deus, dos seus estatutos e juízos. Isso levou as nações a entenderem que a lei era retrógrada, atrasada. O povo de Israel, esse perseverou na lealdade para com os estatutos e os juízos de Deus. Passou a ser visto não como uma nação sábia e inteligente, mas sim como um povo que vivia no erro e sem entendimento. Preste atenção no que o Espírito está dizendo à igreja nos dias de hoje. Nós, a igreja, precisamos, como o povo de Israel, perseverarmos nos estatutos e nos ensinamentos e nos juízos de Deus. Aleluia! Percebam, hoje a igreja também está sendo taxada como um povo sem entendimento, um povo voltado a ideologias absurdas, atrasadas, que não aceita novas ideias, novos princípios para as famílias que o cristianismo de hoje quer impor sobre a sociedade. Mas a igreja, perseverando na palavra, será reconhecida como um povo sábio e inteligente, assim como o povo de Judeu foi perseguido, maltratado, morto por causa da sua fé. Nesses dias a igreja tem sido perseguida, mas como um povo inteligente e sábio, Deus vai dar estratégia para sermos mais do que vitoriosos. A tentativa de se anular o poder da lei da palavra de Deus é muito mais antiga do que imaginamos. Essa impressão passada por séculos de que a lei é opressiva, que exige do homem mais do que ele pode suportar, é bem mais antiga, como também a ideia de que a palavra de Deus precisa ser mudada, ser interpretada de formas mais atuais, distorcendo os princípios e os mandamentos estabelecidos por Deus. Queridos, nesses dias,
com a restauração da igreja como sendo um povo sábio e inteligente. Deus está restaurando no meio da igreja hoje a releitura do poder da palavra de Deus e da reeleição de Israel como povo de Deus. São duas coisas que vão andar lado a lado nesses últimos dias, e a igreja precisa fazer a sua parte, ficar firme na palavra, nos princípios e nos mandamentos estabelecidos por Deus em sua bendita palavra. Tudo que vem contrário à palavra de Deus precisa ser repudiada pela igreja, custe o que custar, a que preço for. Muitos da igreja estão mais preocupados com o que acontecerá nos finais dos tempos, mas na verdade a igreja precisa estar mais preocupada com o que a igreja precisa para ela estar firme, preparada para enfrentar os últimos dias e encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Para muitos em nossos dias, a igreja não tem testemunhado o poder da palavra. A igreja tem se misturado ao mundo e tem se deixado levar por novos princípios e uma interpretação da lei de Deus. E com isso precisa ser restaurado nesses dias. Isso precisa ser restaurado nesses dias. Só a palavra é a verdade e nenhum tio pode ser modificado da palavra de Deus, porque todo aquele que o fizer será anátema, diz a palavra. Amados, há muito tempo, muitos servos de Deus vêm falando da importância de se conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Há muito tempo, homens e mulheres de Deus vêm dizendo que o importante não é ouvir a palavra de Deus, mas ser praticante. O importante é dar testemunho do poder da palavra de Deus. Não há mais tempo. O tempo é agora. Os profetas têm se levantado, têm pregado. Deus tem levantado a sua igreja, o seu povo, para incitar o povo a buscar a unção do Espírito Santo, a manifestar os dons, os frutos do Espírito Santo. Há muito tempo Deus tem usado pastores que vêm dizendo para a igreja que precisamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus e nos seus ensinamentos. Chegaram os tempos em que tudo o que está na lei de Deus começará a ser cumprido. Aleluia! Agora é hora, não haverá mais tempo. O momento é hoje da igreja se levantar como um povo sábio e inteligente para estabelecer o reino de Deus na terra e confirmar a eleição de Israel como povo de Deus. Amado, chegou o tempo da igreja como um povo sábio e inteligente de se manifestar, declarando que Deus é o único e verdadeiro Deus e que a sua palavra não é ultrapassada e que os seus princípios não precisam de novas interpretações. Pelo contrário, a palavra e todos os seus ensinamentos são atuais e verdadeiros, pois a lei de Deus é perfeita e refrigera a alma. As coisas que o mundo quer mudar, Deus não aprova, e portanto a igreja precisa permanecer firme naquilo que Deus tem nos ensinado. E por isso, como justos, justificados em Cristo, guardamos os seus mandamentos, e isso nos dá a condição de sermos reconhecidos como sábios e inteligentes. Hoje temos vida e vida em abundância, porque entendemos a importância dos ensinamentos de Deus para a nossa vida e vamos passar esta verdade para os nossos familiares, amigos, para a nossa geração e para a nossa nação. Aleluia! Esta é a palavra de Deus para a tua vida neste dia. O Senhor diz para você, você faz parte do povo sábio e inteligente. Me permita orar por você nesta hora. Pai amado, ajuda a sua igreja a se firmar cada vez mais na sua bendita palavra, nos seus ensinamentos e nos seus mandamentos.
mandamentos. Ajuda a sua igreja a não aceitar novas interpretações da palavra de Deus, a rejeitarmos toda a falsa doutrina e tudo aquilo que não agrada a Deus. Ajuda a sua igreja a fazer a diferença no mundo, a sermos restaurados como sábios e inteligentes e não nos deixarmos levar por palavras que venham nos dizer que a mentira é verdade e a verdade é mentira. Ajuda a sua igreja nesses dias a se levantar em santidade, na unção do teu Espírito, a rejeitarmos tudo aquilo que tenta tirar Deus do centro, a palavra de Deus do meio do seu povo, de nossas vidas, famílias e da nossa nação, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus.